Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, deixa eu fugir um pouquinho do assunto do INSS aqui. Eu fiz um dos vídeos anteriores, né, que eu falei um pouquinho da situação que nós estamos vivendo, né, com relação aí a preços de supermercado, com relação às coisas, como é que eram e tal. Primeiro lugar, aqui não existe, por exemplo, eu não tenho uma placa, eu não sou fã de fulano ou de ciclano. Eu sou um brasileiro que paga imposto, eu sei o quanto é difícil, o quanto as pessoas sofrem, tá? A situação que está o Brasil. Eu busco informações reais, tá bom? Aqui não tem esse papo. Aí eu fiz esse vídeo falando com relação a um pouco de política aqui, e os comentários aqui, eu dou risada, sabe? Eu dou risada, eu não fico com raiva. Sabe por quê? Eu, com a idade que eu tenho, e quem está mais ou menos na mesma idade que eu, sabe do que eu vou falar. Desde que saiu o último presidente militar que nós tínhamos, que era o Figueiredo, e entrou essa tal de redemocratização, começou-se um processo aqui no Brasil de transformar as pessoas em, assim, pessoas que não conseguem raciocinar, pessoas que não conseguem, são pessoas manipuladas. Uma grande parte começou assim. Então, já vem mais de 30 anos que as pessoas vêm com esse método, né, de dissimulação, enrolação. Então, eu não fico com raiva de quem xinga, de quem fala bobagem, de quem tenta me ofender. Pode ter certeza que não me ofende, tá? Eu simplesmente, eu dou risada, porque eu entendo a situação. Eu entendo a situação. Infelizmente, não é porque as pessoas não querem, é que as pessoas foram doutrinadas a acreditar naquilo. E vivem sonho, vivem ilusão, acreditam em qualquer coisa, se informam por lugares errados, né? Porque aprenderam assim. Por que vocês acham que querem tanto calar a internet? Porque a internet acabou com a manipulação que sempre existiu. Agora tem pessoas que continuam insistindo na manipulação. Então eu não sou a favor de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu sou a favor do meu país. Eu sou a favor de todos nós. Né? Eu aprendi que a família é importante. Eu aprendi que acima de todos nós existe Deus. Eu aprendi que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, a humanidade estaria perdida. São esses meus valores. Eu fui militar. Eu sei o que é ser disciplinado. Eu sei o que é tudo isso. Então, para esclarecer você aí que ficou falando bobagem, xingando, não é com vocês não, viu, pessoal? É para o pessoal que xinga, que fala bobagem, que quer ofender. Não me ofende, tá? Eu venho aqui com o meu trabalho. É que é o que eu falo, né? O INSS, ele é um órgão governamental. Então depende muito de quem está lá no governo o que vai acontecer com o INSS. Pente fino tem desde a época lá do Temer. Começou com o Temer, não foi? E aí vai embora. Tem como parar o pente fino? Não tem. Agora o que está acontecendo? Vai aumentar a periciosidade do pente fino. Sabe o que quer dizer isso? Vamos ter mais pente fino. Entendeu? Nós estamos tendo pente fino em benefícios assistenciais. Basta olhar. Se você não sabe é porque você está mal informado. É como eu falei, se informa por uma imprensa séria. Sabe? Não fica ouvindo. Porque os que te manipulam é porque ganham bilhões para esconder a realidade. Então, eu vivo falando, né, que o pior cego não é aquele que não tem olhos. Aquele que os olhos não enxergam. É aquele que tem olhos que enxergam e é cego. Não vê a realidade. Tá bom? Então, um esclarecimento. Você não está me ofendendo, não, tá? Eu ainda fico aqui me sentindo ainda, poxa vida, né? Eu me sinto até mal, falo, caramba, essa pessoa não deve ter tido a oportunidade. Apesar que eu não tive oportunidade também não, viu, pessoal? Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Meu primeiro registro de carteira foi com 14 anos, viu? Nunca fiquei dependente de papai e mamãe, não, tá bom? Quando eu comecei a trabalhar até hoje. Sou pai de 4 filhos, tenho 4 netos, viu? Não tem papo furado, não. Sempre trabalhei a minha vida inteira e continuo trabalhando. Tá? Aqui as coisas não caíram do céu ou foi de alguém aí que me deu com bolsa isso, bolsa aquilo, não, viu? Aqui, ó, tem barba e honra, tá bom? Então vamos lá. Quem pode ter certeza que vai ser aprovado nas perícias do INSS? Entenderam, né, pessoal? É para um pessoalzinho esse recado aí que gosta de ofender, gosta de falar bobagem, mas no fim são assim, ó. Não enxergam nada. Não sabem nem o que vieram fazer nesse mundo. Não tem nem noção do para que estão aqui. Então vamos lá.
As perícias médicas realizadas pelo INSS são etapas fundamentais para a concessão de benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada. Porém, a aprovação nessas condições de perícias dependem de uma série de fatores específicos. Muitos segurados se perguntando, né? Quem realmente pode ter certeza que vai ser aprovado? As pessoas entram dentro da sala do perito já inseguros. A pessoa já entra, né? Devido a tantas coisas que acontecem, tanto sofrimento que acontece, tanto critério, tanta burocracia, que ela já entra desacreditada dentro da sala do perito. A resposta é complexa, já que a aprovação da perícia está ligada diretamente à comprovação da incapacidade alegada, da condição alegada. Agora, veja bem, o INSS que está dizendo que a aprovação depende, né, da comprovação. Mas como se comprova? Se não é examinado, se a documentação não é vista, e se o segurado, que é o paciente, ele não tem oportunidade de falar o que está acontecendo na vida dele. Se tudo isso é ignorado. Então, que diagnóstico se tem e que comprovação se tem? Embora não haja garantias absolutas, há alguns perfis de segurados que possuem maior probabilidade de sucesso, dependendo de como se preparam para o processo e de como apresentam seus documentos. Não vamos generalizar dentro do INSS que todos os peritos, que é o que fazem essa comprovação de incapacidade, ajam dessa maneira, mas uma grande parte é desse jeito que eu falei. Não examinam nem olhar na cara do segurado, desrespeitam, humilham o segurado assim, ó. E aí, que comprovação é essa? A pessoa pode pegar um calhamaço de documento, pode pegar o homem mais santo do mundo e ir lá junto com ela para mostrar a documentação. É ignorado. Entre os que têm maior chance de aprovação estão os segurados que possuem laudos médicos bem detalhados, desde que o laudo seja visto. Exames recentes, histórico clínico que comprove claramente a condição de saúde desse incapacitado, desde que tudo isso seja olhado, né? A perícia analisa não apenas diagnóstico, mas também a gravidade da condição e como ela impacta a capacidade do trabalho do segurado. Outro fator determinante é a consistência dos documentos apresentados. Por exemplo, laudos que mencionam claramente as limitações funcionais do segurado e são emitidos por médicos especialistas na área relacionada à doença ou à incapacidade têm um peso significativo na decisão do perito. Como eu falei, desde que esse perito do INSS olhe a documentação. Porque o laudo ele é feito por um especialista que já vem acompanhando o segurado. Ele sabe exatamente quais são as condições clínicas desse segurado. E um laudo não é simples para o médico elaborar. Ele tem que colocar vários detalhes. Não é como uma receita que escreve um nome e assina. Não, ele tem que colocar ali. E o INSS está exigindo isso. Mas quando chega na mão do perito, o perito não olha. Além disso, os segurados que apresentam doenças graves ou crônicas, já incluídas nas listas específicas de condições que dispensam a carência, como câncer, algumas doenças neurológicas, têm maior probabilidade de aprovação, desde que o perito olhe a documentação. Essas condições, pela gravidade, recebem tratamento prioritário e têm critérios mais objetivos para análise. Idosos segurados com condições de saúde grave e irreversíveis também têm mais chances de obter decisão favorável, desde que o perito faça um diagnóstico da maneira que deve ser feito. Para esses casos, a comprovação da incapacidade ela pode ser mais evidente, reduzindo questionamentos durante a perícia. Por outro lado, há fatores que podem reduzir a chance de aprovação, como a falta de informações detalhadas nos laudos médicos. Muitos peritos, você não precisa nem levar nada, você pode entregar folha em branco para ele que ele não vai ler e a decisão dele já está tomada. A ausência de exames recentes ou inconsistência nas informações fornecidas é crucial que o segurado se prepare adequadamente antes da perícia, tá? Buscando apoio médico, apoio jurídico, se necessário. Infelizmente, acontece isso. O que eu recebo de comentários, de reclamações aqui no canal com relação a isso não é da minha cabeça. É o que eu falei, a credibilidade do INSS hoje ela é zero. Por quê? Por minha causa? Não, ela é zero porque o próprio INSS, durante o tempo, foi construindo isso. Segurados que recebem, por exemplo, uma orientação de especialistas, advogados, assistentes sociais, eles conseguem entender melhor os critérios exigidos. Tudo bem, isso tudo está no papel, lindo, maravilhoso. Não, o advogado vai falar, olha, tem a lei assim, tem isso, tem aquilo, você tem direito a recurso, assistente social, olha, o perito vai fazer. Quando você chegar lá na hora da perícia, que é onde vai decidir se você vai receber ou não o benefício, não é nada disso que acontece. Então, que probabilidade de sucesso na perícia é essa? A pessoa, é que eu falei, ela já entra ali desesperada, fala, meu Deus do céu. A orientação profissional vai ajudar a evitar erros comuns, com a apresentação de documentos incompletos,
Aí você completa os documentos, se você passa por um perito que olha os documentos, que respeita o paciente, que é ético, aí é outra história. Aqueles que já passaram por perícias anteriores, já tiveram benefícios concedidos anteriormente, também podem ter vantagem, desde que consigam comprovar que a condição de saúde se manteve ou piorou. Isso demonstra ao INSS a continuidade da incapacidade. Por que vocês acham que tanto os indeferimentos do INSS são revertidos na Justiça? Na Justiça se faz perícia também. Lá na Justiça é um médico. E no INSS dizem que é um médico. E aí? Qual que é a diferença? Um estudou em Marte e o outro na Terra? Como é que é? A medicina para cada um é diferente? Não é a mesma? O que acontece? Tem alguma coisa de errado aí. No entanto, é importante lembrar que cada caso é avaliado de forma individualizada. O perito considera não apenas o documento apresentado. É piada, né? Aí as pessoas não querem que eu fale as coisas. Mas também a avaliação realizada durante o atendimento presencial ou remoto. Por isso, manter um relato claro, objetivo durante a perícia é essencial. Olha lá, manter um relato, o perito não deixa você falar, ele não está nem aí, ele não quer ouvir o que você tem a dizer. Que relato é esse? Aqueles que estão solicitando benefício pela primeira vez devem se preparar ainda mais. Ô, meu amigo e minha amiga que se acidentaram, pagaram INSS por anos, nunca precisaram e agora estão precisando. Olha, chega à noite antes de deitar, dobre o seu joelho, senta na cama, independente da religião que você é. Erga a mão para o céu e peça a Deus para que te dê força. Não peça o benefício. Peça para que Ele te dê força para você suportar o que você vai precisar fazer para conseguir o benefício. Já que o INSS tende a ser mais criterioso nas análises iniciais. Já os segurados que estão pedindo prorrogação de benefício, eles podem se beneficiar de um histórico sólido, desde que apresentem novas provas que justifiquem a continuidade da incapacidade e desde que o perito examine e olhe a documentação. Outro ponto importante é que o segurado ele deve conhecer os seus direitos e, em muitos casos de indeferimento, que são revertidos em recursos administrativos. Mentira! 95% dos recursos administrativos não muda nada, tá? Ação judicial, sim. Especialmente quando há falhas na análise inicial do INSS, que acontece toda hora. Para garantir uma decisão favorável, é essencial que o segurado esteja atento a prazos, a organização de documentos. Não basta apenas ter um laudo médico, é necessário que ele seja completo, atualizado e consistente com o histórico de saúde desse segurado. A comunicação com o INSS, que emite documentos, é crucial. Médicos que entendem as exigências, por exemplo, aqueles que te tratam, eles tendem a elaborar laudos mais completos e compatíveis com os critérios técnicos exigidos pelo INSS. Então, pessoal, são fatores para prestar atenção. E vocês viram, né? Guarde toda a documentação, como eu falei, mas o perito não olha. O perito não olha, mas o juiz olha, tá bom? Não é tempo perdido. Agora, acontece, é o que eu falei, não vamos generalizar todo o perito do INSS. É negligente, é desrespeitoso. Deve ter alguns lá, sei lá, não posso falar. Mas a maioria não é assim. E eu recebo no país inteiro aqui notificações da pessoa, sou de tal lugar, aqui é assim, o outro de tal cidade é assim, do jeito que você está falando, e é mesmo, acontece isso toda hora. Tá? Então, enquanto não mudar isso, o INSS vem com esse blá blá blá, que a comprovação, porque são profissionais técnicos e tal, não dá para acreditar em nada disso, tá? É o que eu falei, o INSS quer recuperar a credibilidade, comece arrumando dentro de casa, conscientizando, cobrando dos funcionários do atendimento, supervisores de agência, peritos, tem que ter cobrança. Na iniciativa privada tem cobrança, se a pessoa não alcança o objetivo da empresa, é rua. Por que que o cara que prestou um concurso, ele tem todas essas mordomias e não pode, se não está cumprindo as suas obrigações, a gente é obrigado a engolir e ficar pagando essa pessoa com os nossos dinheiro ainda, dos nossos impostos. Isso tem que mudar. Enquanto isso não mudar, esse país continua assim. Isso não é só perito do INSS, os políticos são pagos com o nosso dinheiro. E os mesmos que estão lá prejudicando, fazendo essas palhaçadas que nós estamos vivendo hoje, são pagos com o nosso dinheiro. E eles acham que é pouco ainda e ainda metem a mão por fora. Ou eu estou falando mentira? Bom, meu amigo e minha amiga, eu não vou causar mais polêmica.
tá bom? Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Aproveite nosso conteúdo. Você está num canal que fala de INSS, mas é o que eu falei, INSS é ligado é um órgão governamental, então é ligado à política. E na política tem muita gente que não acordou ainda e está influenciando na vida de segurados. Tá bom? Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor para você. Gostou do meu trabalho? Dá um like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber sempre nossos conteúdos atualizados. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde e prosperidade, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço, até os próximos vídeos.